Durante 23 anos, ninguém em Santa Rita do Vale duvidou de uma única palavra que Antônio Pereira dizia. E então, num domingo de manhã, um advogado abriu uma caixa de metal escondida atrás de uma parede falsa e descobriu que o homem mais respeitado da cidade nunca tinha existido. Não daquele jeito, pelo menos. O nome no documento mais antigo daquela caixa não era Antônio Pereira. Era outro nome. Um nome que ninguém em Santa Rita jamais tinha ouvido. E foi isso que fez o advogado largar o papel na mesa e ficar olhando para ele por quase 1 minuto inteiro, sem conseguir se mexer. Antônio Pereira chegou em Santa Rita do Vale numa tarde de março, há mais de 2 décadas, carregando uma mala pequena e quase nenhuma explicação sobre de onde vinha. Isso, na época, não incomodou ninguém. Cidades pequenas recebem gente nova o tempo todo, e ninguém pediu documentos, nem pediu histórias. Ele alugou uma casa simples perto da igreja, abriu uma oficina de concerto de rádios e depois de televisões, e foi aos poucos se tornando parte da paisagem. Ajudava vizinhos, emprestava dinheiro sem cobrar juros, consertava aparelhos de graça para famílias que não podiam pagar. Em poucos anos, virou padrinho de mais crianças do que qualquer outra pessoa na cidade. Quando ele morreu, aos 71 anos, o funeral lotou a praça central. As pessoas choravam como se estivessem perdendo um parente. Ninguém imaginava que aquele choro seria, semanas depois, substituído por outra coisa: confusão, desconfiança e, para alguns, medo. A filha adotiva de Pereira, Marina, foi quem contratou o advogado para organizar o inventário. Não havia motivo para suspeitar de nada. O patrimônio era pequeno, a papelada parecia simples, e Marina só queria resolver tudo rápido, sem burocracia. Mas havia uma cláusula estranha no testamento. Pereira tinha deixado instruções específicas. Se algum dia alguém precisasse verificar sua identidade oficial, deveriam procurar um envelope guardado atrás do painel de madeira do escritório, no fundo do armário mais antigo da casa. Marina achou aquilo esquisito, mas não deu muita importância. Talvez fosse só a forma cuidadosa que o pai tinha de organizar as coisas. Ele sempre foi assim, detalhista, quase obsessivo com papéis e registros. Foi o advogado Ricardo Eloy quem insistiu em seguir a instrução ao pé da letra. E foi ele quem encontrou a caixa. Dentro da caixa não havia joias, nem dinheiro. Havia documentos antigos, fotografias amareladas e uma carteira de identidade emitida décadas atrás, num estado diferente, com um nome diferente. O rosto na foto era, sem dúvida, mais jovem, mas era ele. Os olhos eram os mesmos. O jeito de olhar para a câmera, sério, quase desconfiado, era exatamente o mesmo de Pereira. Só que o nome dizia Joaquim Miranda Castro. Ricardo ficou paralisado por um instante, tentando entender o que aquilo significava. Um homem podia trocar de nome por muitos motivos, nem todos ruins. Mas o cuidado com que Pereira havia escondido aquele documento, atrás de uma parede, dentro de uma caixa fechada, sugeria que aquele segredo tinha peso. Ele decidiu não contar nada a Marina até entender melhor. Essa decisão, mais tarde, seria a primeira de várias escolhas, que tornariam tudo ainda mais complicado. Ricardo passou os dias seguintes tentando descobrir quem era Joaquim Miranda Castro. A princípio, os registros pareciam normais. Nascimento numa cidade do interior, escola pública, um emprego numa fábrica de tecidos. Mas em determinado ano, os registros simplesmente paravam. Não havia mais nada sobre Joaquim depois de certo mês. Nenhum novo endereço, nenhum novo emprego, nenhuma movimentação bancária, nada. Era como se aquela pessoa tivesse deixado de existir da noite para o dia. Exatamente na mesma época em que Antônio Pereira havia aparecido, do nada, em Santa Rita do Vale. Ricardo sentiu um arrepio ao perceber a coincidência das datas. Mas coincidência de datas não prova nada sozinha. Ele precisava de mais. E foi numa velha caixa de jornais, guardados por um vizinho antigo de Pereira, que ele encontrou a primeira pista concreta.
Uma notícia de jornal, publicada meses antes de Joaquim desaparecer dos registros, falava sobre um incêndio numa fábrica de tecidos que havia deixado 2 trabalhadores desaparecidos. Um deles nunca foi encontrado. O nome do trabalhador desaparecido era Joaquim Miranda Castro. A notícia dizia que as autoridades da época consideraram o caso encerrado, presumindo que o corpo havia sido consumido pelo fogo, já que o incêndio destruiu quase todo o galpão. Mas se Joaquim tinha morrido ali, como aquele mesmo rosto apareceu, anos depois, com outro nome, numa cidade a quase 1000 quilômetros de distância, Ricardo sabia que só havia 2 explicações possíveis. Ou o corpo nunca foi realmente identificado e Joaquim sobreviveu ao incêndio, ou havia algo ainda mais estranho acontecendo, algo que envolvia o próprio incêndio. Ele decidiu procurar registros do processo trabalhista aberto pela família do desaparecido, pedindo indenização pela fábrica. E foi ali que encontrou algo que mudava tudo. A família de Joaquim alegava no processo que o incêndio não tinha sido acidental. Segundo eles, Joaquim havia denunciado, semanas antes, um esquema de fraude dentro da fábrica, envolvendo o desvio de matéria-prima e falsificação de notas fiscais. A denúncia nunca chegou a ser investigada. 1 mês depois, a fábrica pegou fogo. Ricardo sentiu que estava lidando com algo muito maior do que um simples segredo de família. Se Joaquim tivesse sido alvo de alguma retaliação por causa da denúncia, fugir e assumir outra identidade fazia todo o sentido. Mas isso levantava uma pergunta ainda mais incômoda. Quem, exatamente, Joaquim estava tentando fugir? E será que essa pessoa, ou essas pessoas, ainda estariam por aí? Ricardo decidiu conversar com Marina, afinal, ela merecia saber. Mas antes de fazer isso, achou melhor confirmar mais um detalhe. Ele queria entender por que, entre todos os lugares possíveis, Pereira tinha escolhido justamente Santa Rita do Vale para recomeçar a vida. A resposta apareceu numa fotografia guardada na mesma caixa. Era uma foto antiga, tirada na praça central da cidade, muito antes de Pereira chegar ali como morador. Na imagem, aparecia um grupo de pessoas em frente à igreja. E entre elas, havia uma mulher jovem segurando um bebê. No verso da fotografia, havia uma frase escrita à mão, para que ele nunca esqueça de onde veio. Ricardo ficou olhando para aquela frase por um longo tempo. Se Pereira não tinha ligação nenhuma com Santa Rita, por que guardar uma foto tão antiga daquele lugar com aquela frase? A resposta só fez sentido quando ele comparou as datas. A fotografia tinha sido tirada praticamente na mesma época em que Marina nasceu. Só que Marina não era filha biológica de Pereira. Isso ele já sabia. Mas e se a mulher da fotografia não fosse apenas uma desconhecida? E se ela fosse a mãe biológica de Marina? E se Pereira não tivesse escolhido Santa Rita por acaso, mas justamente porque já existia uma ligação entre ele e aquele lugar, muito antes de qualquer incêndio, muito antes de qualquer fuga? Isso significava que a história de Pereira não começava com o incêndio, começava muito antes. Foi então que Ricardo entendeu que precisava mudar completamente a forma como estava investigando. Ele parou de tentar entender apenas quem era Joaquim Miranda Castro e começou a se perguntar: quem era essa mulher da fotografia? E por que ela tinha entregado uma criança para um homem que pouco tempo depois precisaria desaparecer e recomeçar sua vida do zero? Havia 2 possibilidades que faziam sentido. A primeira: a mulher era alguém próxima de Joaquim, talvez uma irmã ou uma amiga, que confiou a ele o cuidado de Marina justamente porque sabia que ele fugiria e teria como recomeçar em segurança. A segunda possibilidade era mais perturbadora. A mulher podia estar em perigo tanto quanto Joaquim, e entregar a criança a ele era a única forma de garantir que Marina sobrevivesse ao que quer que estivesse acontecendo. Ricardo procurou os registros de nascimento de Marina, mas encontrou algo estranho. O nome da mãe biológica estava registrado apenas como falecida, sem nenhuma informação adicional, sem certidão de óbito anexada, sem qualquer rastro documental de quem ela realmente era.
Era como se alguém tivesse feito questão de apagar aquela história. Quando Ricardo finalmente decidiu contar tudo para Marina, ele esperava lágrimas, talvez raiva, talvez negação. O que ele não esperava era a reação que teve. Marina ficou em silêncio por um bom tempo, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. E então disse uma frase que pegou Ricardo completamente de surpresa. Eu sabia que um dia isso ia aparecer. Ela contou que, quando era adolescente, tinha encontrado, por acaso, uma velha carta escondida entre os pertences do pai. A carta não tinha assinatura, mas falava sobre um perigo que ainda não tinha passado e pedia que ele cuidasse dela como se fosse o último ato que ele pudesse fazer por alguém que ele amou. Na época, Marina achou que fosse apenas uma lembrança antiga, talvez de um amor de juventude. Nunca imaginou que aquilo pudesse estar ligado à própria identidade dela. Ela guardou a carta por anos, sem nunca perguntar nada ao pai, com medo da resposta. E agora, diante dos documentos de Ricardo, ela finalmente entendia por quê. Juntos, Ricardo e Marina decidiram ir atrás da última peça que faltava: descobrir quem era a mulher da fotografia. Voltaram à igreja antiga de Santa Rita, onde a foto tinha sido tirada, e conversaram com o padre mais velho da paróquia, que ainda guardava registros de décadas passadas. Depois de horas revirando livros de batismo, encontraram um nome que coincidia com a época: Helena Miranda Castro. O sobrenome não era coincidência. Helena era irmã de Joaquim. Os registros mostravam que Helena havia se envolvido, no mesmo período, numa investigação sobre o incêndio da fábrica, prestando depoimento à polícia sobre possíveis responsáveis. Poucos meses depois desse depoimento, ela desapareceu dos registros oficiais da mesma forma que o irmão. A diferença é que no caso dela havia um registro de óbito, datado de apenas 2 semanas após seu depoimento. Morte classificada, na época, como acidente doméstico. Foi nesse momento que a história de Pereira deixou de ser apenas o mistério de um homem que trocou de nome. Tornou-se a história de uma família inteira destruída por alguém que preferiu apagar provas a enfrentar uma denúncia. Joaquim havia perdido a irmã. Sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente, que a morte dela não tinha sido acidente nenhum. E, com uma criança recém-nascida para proteger, filha de Helena, ele tomou a única decisão que parecia garantir a sobrevivência da menina: desaparecer completamente, assumir uma nova identidade e criar Marina longe de qualquer pessoa que pudesse fazer a ligação entre ela e o que tinha acontecido na fábrica. Ele escolheu Santa Rita do Vale porque era a cidade onde Helena havia nascido. O único lugar onde ele sentia que podia, de alguma forma, manter viva a memória da irmã sem revelar quem realmente era. A frase escrita no verso da fotografia, para que ele nunca esqueça de onde veio, não era sobre Joaquim. Era um recado que ele deixava para o futuro, para o dia em que Marina, ou alguém em nome dela, descobrisse a verdade. Marina levou dias para conseguir processar tudo aquilo. Descobrir que o pai que a criou não era seu pai biológico já seria difícil o suficiente. Descobrir que ele tinha vivido décadas escondendo uma tragédia para protegê-la mudava completamente a forma como ela enxergava cada gesto de cuidado que recebeu ao longo da vida. Cada silêncio estranho. Cada vez que ele evitava falar do passado. Cada cicatriz que ele nunca explicou. Tudo agora fazia sentido. Ricardo, por sua vez, encerrou formalmente o inventário, mas não conseguiu simplesmente arquivar o caso em sua cabeça. Ele decidiu procurar os registros mais recentes da antiga fábrica, hoje pertencente a outra empresa, só para confirmar se os responsáveis pela fraude e pelo incêndio de décadas atrás ainda estavam vivos. Descobriu que 2 dos antigos sócios ainda residiam na mesma região, hoje donos de outros negócios prósperos, respeitados na comunidade onde viviam, sem que ninguém soubesse do que fizeram no passado. Ricardo entregou o dossiê completo à polícia, junto com o histórico do processo trabalhista original e as informações sobre a morte de Helena. Não havia garantia de que,
Depois de tantos anos, alguma investigação avançaria de fato. Mas, pela primeira vez desde o incêndio, existia um registro formal, público, ligando os nomes certos aos acontecimentos certos. Marina decidiu manter o nome Pereira. Não porque quisesse esconder a verdade, mas porque entendeu que aquele nome representava o homem que a criou, que a protegeu, que passou a vida inteira carregando um segredo pesado demais para qualquer pessoa carregar sozinha. Ela também decidiu contar a história publicamente, não para expor ninguém, mas para que a memória de Helena finalmente tivesse um lugar. Por décadas, aquela mulher tinha sido apenas uma nota de rodapé num processo arquivado. Agora tinha um nome, uma história e um motivo real por trás de sua morte. No cemitério da cidade, onde Pereira foi enterrado, Marina mandou gravar uma segunda inscrição, discreta, na base do túmulo. Joaquim Miranda Castro, irmão, pai, guardião de um segredo para salvar uma vida. Foi a primeira vez, em mais de 20 anos, que aquele nome apareceu em público em Santa Rita do Vale. A cidade que um dia chorou pela morte de Antônio Pereira nunca soube, durante todo aquele tempo, que estava se despedindo de duas histórias ao mesmo tempo. A de um homem que escolheu recomeçar e a de um homem que nunca deixou de tentar corrigir, à sua maneira, um erro que não era dele. Pereira não tinha fugido de uma culpa. Tinha fugido para poder cumprir uma promessa. E no fim, foi exatamente isso que restou dele. Não o nome, não os documentos, não os anos de silêncio, mas a prova de que, às vezes, a maior verdade sobre uma pessoa não está em quem ela diz ser, e sim no motivo por trás de tudo o que ela escolheu esconder. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal Elvix.